A maioria dos condomínios divide a conta de água entre todos os apartamentos. Há quem economize, mas a maioria não liga muito. Afinal, por que colocar o pé no freio no gasto se a conta é paga igualmente? Mas esse cenário mudaria rapidamente em outra situação, quando os condôminos usam um contador de água individual. O desprezo pelo bem comum é tão grande que ganhou um nome à altura, a tragédia dos comuns, e este será o tema de hoje do Invest News Explica. Tragédia dos comuns, o que é isso? A definição é basicamente sobre como as pessoas podem ser egoístas no uso de um bem comum, seja o uso da água de um condomínio, como os recursos naturais do planeta. Imagine um pasto que pode ser usado por uma comunidade. Esse pasto acomoda 20 gados para que eles se alimentem do pasto sem danificá-lo. Nesse momento, 4 pessoas usam o pasto, cada uma com 5 gados. Enquanto os limites forem respeitados, tudo bem. Porém, se alguém colocar 2 gados a mais, este alguém pode até vir a lucrar em um primeiro momento. Acontece que todos os animais acabarão sofrendo com a perda de qualidade do pasto. Ou seja, no curto prazo, esse alguém é beneficiado, mas no longo prazo, todos os produtores serão prejudicados. E isso mostra que muitas vezes o que é de todo mundo acaba não sendo de ninguém. Semelhante a esse exemplo, existe o jogo do bem público. Mas o que será esse conceito? Nesse jogo, os participantes traçam uma estratégia de investimento. São, geralmente, 3 rodadas. A cada rodada, eles recebem 10 fichas para aplicar em uma conta individual que terá seu valor multiplicado por 2. Ou então, eles podem optar por aplicar suas fichas em uma conta coletiva, que vai somar a quantia colocada por todos os participantes e ainda ser multiplicada por 3, dividindo o resultado igualmente entre cada um dos participantes. Ao final de cada uma das rodadas, eles ficam sabendo o resultado da conta coletiva e no fim do jogo, ganha aquele que acumular o maior número de fichas. Mas tem um detalhe, cada jogador não sabe quanto o outro jogador colocou de fichas na conta individual ou na conta coletiva. Geralmente, os ganhadores são aqueles que colocam poucas fichas no coletivo e muitas no individual. Mas o que isso significa? Significa que o jogador se aproveita do coletivo para pegar uma carona nos retornos. Ou seja, os comportamentos egoístas são aqueles que se dão melhor. E assim, a sociedade cai na tragédia dos comuns. De certa forma, o mesmo pode ser aplicado quando dividimos a conta de um grupo no restaurante em partes iguais. Logo, aquele que consome menos acaba pagando pela conta mais alta dos outros. Mas se a conta é separada por comanda individual, aí cada um é responsável pelo seu próprio consumo e quem consome menos, paga menos. Ou seja, cada um tem um valor justo. Moral da história, quando a conta é dividida, todo mundo pede lagosta, ou em outras palavras, quase sempre acaba se consumindo mais do que o habitual para fazer justamente valer o valor dividido. Claro que esse é só um dos exemplos. E quais outros exemplos se aplicariam à tragédia dos comuns? Bom, entre os exemplos genéricos, a gente poderia citar a crise da água, quando ela acontece por causa da poluição ou desperdício humano, principalmente em épocas de chuvas mais escassas. Outro exemplo seria a extração predatória de madeira, ou então a má utilização de recursos energéticos, como a queima de combustíveis fósseis e, consequentemente, o aquecimento global. Destruição de habitats, pescas ou caças clandestinas, levando à extinção de animais, também pode ser um dos exemplos. Articular soluções para estes problemas é um dos principais desafios da humanidade. Mas a regulamentação por uma autoridade é a medida mais utilizada. Então, ter regras e limites quanto à mineração, pesca, caça, criação de gado, corte de árvores são alguns exemplos. Assim como adotar um contador individual de água para cada morador de um condomínio.